Povo de Deus, povo lindo do Senhor Jesus. Queridos e amados, eu resolvi acrescentar mais um vídeo na nossa coleção, vídeos que edificam, para trazer para o seu coração uma palavra de ânimo e de encorajamento, tendo em vista que nós temos visto muitos e muitos cristãos, pessoas que têm se baseado na palavra de Deus para viver uma vida abundante e que têm se esquecido de que existem alguns princípios que têm que ser observados e levados em conta num tempo de aflição. Nós temos visto pessoas apavoradas, pessoas amedrontadas, pessoas aterrorizadas pela situação que temos vivido, sem manifestar a sua fé de que Deus é poderoso para repreender esse mal dessa nação e proteger todos aqueles que são dele. Eu venho como ministro do Senhor, como aquele que foi levantado para auxiliar as pessoas que estão passando por um momento de aflição, de dificuldade. Eu venho no nome do Senhor trazer uma palavra de conforto e consolo para o seu coração. Primeiramente, quero dizer para você que Deus está no controle de tudo. E o Senhor, Ele resolveu agir assim exatamente por conta de que as pessoas têm, não só as pessoas têm se afastado de Deus, mas também têm atacado a Deus, como se Deus fosse alguém que poderia ser atacado. A Bíblia fala que, no livro de Gálatas, que aquilo que o homem semeia, isso também ele colherá. Então Deus, Ele não iria deixar de fazer justiça, não é? E justiça até mesmo quanto aos escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. Ele não iria deixar de fazer. Deus se levanta do alto dos céus, se levanta no seu trono, Ele resolve então tratar com a humanidade. Isso não é só a nível de Brasil, todos sabem disso. Essa peste que assola, assolou a China, entrou também para dentro da Itália, para dentro da Espanha, está entrando dentro dos países, chegou aqui no Brasil. Mas, queridos, eu quero aqui declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, e embora essa peste tenha perdurado por esse tempo, nós temos que acreditar que o Senhor vai ordenar que esse mal cesse, que esse mal caia por terra. Nós temos uma busca do Senhor em oração e temos orado 24 horas por dia na nossa congregação, acreditando que o Senhor vai abreviar o tempo da nossa vitória, né? Serão 24 horas por dia até que esta peste cesse. Falando em peste cessando, eu queria que você se lembrasse, que você meditasse um pouco naquilo que está escrito no livro de Números, capítulo 16. Por que queridos, que a peste acontece? Por que a praga desce sobre a humanidade assola os homens? Porque primeiramente os homens se esquecem que Deus é Deus, Ele é o dono de tudo, Ele que organiza tudo, Ele que é Senhor dos senhores. Jesus morreu para ser Senhor dos senhores, Ele é o meu Senhor e eu acredito também seja o seu Senhor. Esse é um ponto, se esquecem que Deus é o Senhor. E outro ponto é a questão da ingratidão. Nós vemos no livro de Números, no capítulo 16, Moisés sendo atacado e afrontado juntamente com Arão, exatamente porque Coré se levantou no meio do povo, e diga-se de passagem, Coré era um homem de boa reputação no meio do povo, ou seja, entre aspas, diante dos homens ele era bem quisto, bem visto, e ele consegue atrair mais 2 dos homens ali para encabeçar uma rebelião contra Moisés e Arão, que era eles lá, o Datã e o Abirão. E a Bíblia nos fala que a primeira coisa que eles apresentam para Moisés era que Moisés tinha levado eles para um lugar de sofrimento, um lugar para que eles morressem, sendo que eles viviam numa terra que manava leite e mel. Ora, nós, conhecedores da história, sabemos que eles foram escravizados no Egito e eles estavam sofrendo. Foi exatamente por conta do pedido de socorro que eles fizeram para Deus, foi que Deus levantou Moisés e levantou Arão para poder ajudá-los para saírem eles do Egito, aquela escravidão que durava mais de 400 anos.
Então a primeira coisa que nós vemos ali, queridos, que atraiu a praga, que atraiu a peste, foi a ingratidão do povo. Primeira coisa foi não reconhecer Deus como Deus. Segunda coisa, a ingratidão do povo. E logo a seguir a Bíblia nos fala que Moisés então chega para Deus e diz: Deus, eles estão rebelados e eu peço que o Senhor não receba as suas ofertas, que o Senhor não os aceite. Deus então entra a favor, na batalha a favor de Moisés, a favor de Arão. E aqui resumidamente eu quero passar para vocês que são mortos ali os 3 homens juntamente com as suas devidas famílias, porque a terra abre a boca e engole os vivos juntamente com os seus familiares e também com aquilo que eles possuíam. E mais 250 homens que eram considerados príncipes também, e de bom nome, renome ali dentro da congregação de Israel, são mortos pelo fogo, por também estarem rebelados juntamente com esses 3 homens, Coré, Datã e Abirão. A Bíblia nos fala que Deus faz ali uma diferenciação entre o homem de Deus, Moisés, o homem de Deus, Arão, e aqueles homens. Eles morrem, mas mesmo assim a palavra ali no capítulo 16 de Números nos fala que eles que eu me refiro, o povo de Israel que restou, eles no outro dia eles se rebelam contra esses homens, e se rebelando contra esses homens, alegando que eles eram assassinos, que eles eram culpados daqueles rebeldes terem morrido. O Senhor se levanta com fúria contra eles, e nesse levantar diz a Bíblia que morre ali mais de 17 mil pessoas, mais de 17 mil judeus morrem pela praga. E é exatamente aí, irmãos, que entra a nossa fé, que deve entrar a nossa fé. Por quê? Porque Moisés dá ordem a Arão, para que Arão ele corra, né, no meio daqueles homens, e ele interceda. E ele diz, né, Moisés diz: olha, acenda o seu incensário, ofereça o seu incenso, ofereça as suas orações, e para que cesse essa praga, para que cesse essa peste. Foi exatamente isso que Arão fez, e a Bíblia nos fala nesse texto que ele se coloca entre vivos e mortos, e se colocando entre vivos e mortos, intercedendo e rogando ao Senhor para que o Senhor fizesse com que cessasse aquela praga cessou. O que isso significa para nós? Significa, queridos, que nós não precisamos ter um Arão que vai à frente para acender o seu incensário, porque Arão era sumo sacerdote. Hoje nós temos um sumo sacerdote que está assentado à destra do Pai, que intercede por nós. Quando nós oramos, as nossas orações sobem até os ouvidos do Senhor. O Senhor vê as nossas orações com os seus próprios olhos, e Ele próprio, o Senhor Jesus, apresenta as nossas súplicas ao Pai. Ele é agora o nosso sumo sacerdote. Lindo é que a Bíblia nos revela que nós somos um reino de sacerdotes, e como sacerdotes que somos, nós podemos nos entremeter no meio do povo, e nós podemos nos colocar entre vivos e mortos. E a Bíblia nos fala, queridos, que Arão, quando fez isso, a peste cessou. Então nós temos acreditado que nessas 24 horas de oração por dia, em que faremos até que a peste cesse, Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai ouvir do alto céus, e não somente ouvir, mas vai atender a nossa súplica e vai resolver o problema das pessoas, e logo, muito breve, a situação voltará ao normal. Então, a mensagem que eu quero deixar para o seu coração, querido, é que você não tema, mas que você acredite que o seu Deus é poderoso. Agora é hora de você acreditar, porque quantas vezes você já falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes você já falou, e eu já falei, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É exatamente agora, nesse momento de crise, nesse momento de peste, nesse momento de praga da nação, é que nós temos que nos levantar como homens e mulheres de Deus, acreditando que o nosso Deus, Ele vai dar cabo em tudo isso, e muito logo, muito breve, esses inimigos que vocês estão vendo agora, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor vai fazer novas todas as coisas.
Eu deixo essa mensagem para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu deixo essa mensagem para você que talvez ainda não creia, não tenha entregado a sua vida para o Senhor Jesus, para que você pense nisso, que o nosso Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará livramento, socorro, porque Ele é o socorro certo na hora da aflição. Quando for falar do problema que tem havido na nossa nação, fale de maneira positiva. Envie mensagens positivas. Envie mensagens de credibilidade no Senhor. Acredite que o seu Deus vai se alegrar com isso e Ele vai usar da sua fé, juntamente com a minha fé, juntamente com a fé da congregação, para salvar toda essa humanidade, todo esse povo brasileiro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa nação e que todos nós possamos sair do outro lado edificados e fortalecidos e crescidos na fé, porque quem fez a promessa é fiel. Louvado seja Deus, Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.